Quero trazer uma palavra chamada tocados pelo novo de Deus. Atos capítulo 9. Tocados pelo novo de Deus. Atos capítulo 9. Vamos ler do verso 1. Tem como botar do verso 1? A Bíblia diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Meus irmãos, esse é um momento especial em que um homem chamado Saulo, ele é tocado pelo poder, pela presença, pelo propósito de Jesus na sua vida. A igreja do Senhor estava começando, não existia ainda, as pessoas não eram conhecidas como cristãos, eles eram conhecidos como o do caminho. As pessoas que trilhavam esse caminho. Que caminho era esse? Era o caminho que saía da religião judaica, dos religiosos, e iam para esse caminho. Então eles eram conhecidos como aqueles do caminho, aqueles que saíram da religião, aqueles que mudaram a rota. E aí esses do caminho eram aqueles que seguiam a Jesus, que tinham entregue a sua vida a Jesus, que eram alcançados pela doutrina dos apóstolos. A igreja estava nascendo, os irmãos estavam prosperando, muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Isso começava a mexer com o judaísmo, porque ia se perdendo os membros da religião. E aí começava-se um rumor dizendo que as pessoas estavam ficando loucas, porque estavam seguindo o caminho de Cristo. E aí isso mexeu com Saulo, porque Saulo era um homem, a Bíblia diz que ele era um dos chefes do judaísmo, um homem judeu, rigoroso na lei, e um homem, a Bíblia diz que ele também tinha as suas motivações erradas, porque nesse texto começa dizendo que ele foi motivado pela ânsia de matar esses que estavam saindo do judaísmo e indo para o cristianismo. Então Paulo era esse homem, né, que fazia as coisas em nome de Deus, mas não sabia ele que não estava agradando a Deus. Quantos numa geração como essa não estão se movendo talvez na mesma realidade? Fazem as coisas para Deus, achando que está agradando a Deus. Saulo era assim, fazia pela motivação da sua natureza, do seu eu, do seu orgulho, da sua posição, fazia pela cobrança do seu cargo, e fazia em nome de Deus. O mais chocante era isso, porque ele fazia em nome de Deus, achando que estava agradando a Deus. Hoje o Senhor quer tocar em mim e você, para que a gente possa abrir o nosso entendimento, porque existem coisas que a gente pode estar fazendo para Deus, mas pode não estar agradando a Deus.
E a gente precisa ter esse perfeito entendimento. Então, esse episódio aqui fala do momento em que Saulo é tocado por Jesus. E aí nós vemos ele como um perseguidor feroz, se tornando um apóstolo e o maior apóstolo de todos os tempos, tocado pela presença de Jesus, por algo novo do Senhor. Então, um homem que estava cheio de ódio, ele é derrubado por uma luz celestial, pela voz de Jesus. E esse encontro aqui não foi um mero acidente, porque às vezes a gente acha que a gente é pego de surpresa pelo Senhor. Não existe coincidência para quem está em Cristo, não existe coincidência para a vida cristã, não existe sorte para a vida cristã. Quem é crente não trabalha com sorte, quem é crente não acredita em coincidência. Tudo é propósito de Deus, tudo é plano de Deus, tudo está na agenda de Deus. Então você que é crente, acaba com esse negócio de dizer, foi sorte, que azar. Não existe azar, nem existe sorte, meu irmão. Existe plano de Deus na minha e na sua vida. Existe a vontade soberana de Deus acontecendo e agindo ao nosso favor. Aqui não foi coincidência, aqui foi plano de Deus, uma agenda marcada para ter um toque na vida daquele homem, daquele personagem Saulo, que é a minha e a sua vida. Esse homem representa a minha e a sua história. Então a agenda de Deus está marcada no tempo de Deus, no dia de Deus. Ele toca em você e a sua vida muda. Ele toca em você, Ele convence o seu coração. Ele toca em você e abre os seus olhos. Ele toca em você e transforma a sua mente. Ele toca em você e salva você e a sua casa. No dia da agenda de Deus não tem como você resistir. Ele toca e transforma. Você não está aqui porque você veio, quis vir. Você está aqui porque é uma agenda de Deus na sua direção, porque já está marcado nos céus para você estar nesse lugar e Deus falar o teu coração. Então não foi coincidência, não foi a sorte de Saulo passar naquele lugar, naquela hora, naquele exato momento, não. É porque Jesus já estava planejado para tocar em Saulo naquela hora. Então esse encontro não foi um mero acidente, foi um toque do Senhor que o levou a uma mudança de realidade. E através dessa história, meus irmãos, a gente precisa aprender algumas lições. Você está comigo aqui? A primeira lição que a gente precisa aprender sobre ser tocado pelo novo de Deus na nossa vida é que quando Jesus ele resolve tocar, existe uma realidade de confronto divino. Deus intervém para despertar as nossas vidas. Quando Jesus resolve nos tocar, Ele resolve intervir para nos despertar. Existem momentos que o Senhor quer nos despertar para realidades. Essa é a primeira verdade desse texto que nos leva a experimentar o novo de Deus. É um confronto divino. Quando o Senhor irrompe em nossas vidas para despertar nossa realidade, nós estamos muito aprisionados talvez em uma velha história, em um velho passado. A gente às vezes está muito aprisionado a uma realidade passada. Era a história desse homem Saulo. Aqui nesse texto, Saulo é surpreendido pela voz de Jesus, pela presença de Jesus. E foi tão poderoso que a Bíblia diz que ele caiu por terra. Ele não caiu do cavalo, como algumas pessoas dizem, mas o texto não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra. Com a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus vem, e as perguntas do Senhor, irmãos, elas são sempre confrontadoras para mim e para a sua vida. Talvez essa noite Jesus pergunte coisas a você, e quando Ele resolve falar conosco, Ele está nos confrontando para algumas realidades. Quando Jesus fala, quem daqui já experimentou de você estar num ambiente como esse e o Senhor falar com você, direto para você? Parece até que alguém contou a sua história para o pregador, para aquele que está expondo a palavra. Quem já passou por essa experiência? É o Senhor falando com você, e às vezes quando Ele fala é confrontando sobre realidades da minha e na sua vida, que nós precisamos tomar uma decisão. Aqui não foi diferente. Saulo ele estava lá, a missão de Saulo era perseguir os cristãos, aqueles que eram do caminho. Mas Jesus, quando vai para Saulo, diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo essas pessoas. É que você está achando que está fazendo algo para mim, mas você está fazendo algo contra mim.
Então Jesus ele vai e faz perguntas confrontadoras. Esse confronto não foi algo simples, não foi algo suave, foi algo poderoso para expor o erro de Saulo e confrontar sobre verdades que é capaz de mudar nossas vidas. Saulo, irmãos, achava que estava fazendo algo que alegrava a Deus. Saulo achava que estava servindo a Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos e a nossa mente, porque a gente pode estar achando que está alegrando a Deus, fazendo o que a gente está fazendo, e pode não estar. A gente pode achar, eu estou servindo a Deus do jeito que eu estou, que eu quero fazer, que eu quero servir. Eu faço do meu jeito, eu faço do meu tempo, eu faço como eu acho que tem que ser. Saulo era uma pessoa assim, e achava que estava alegrando a Deus, mas não estava alegrando, porque o Senhor mesmo vai lá e diz assim: por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está fazendo isso? Quem disse que eu estou feliz com você agindo assim? Quem disse que eu estou feliz com você, você pensando assim, se comportando assim, você fazendo algo para mim em seu nome? E isso é confrontador para mim e para você, irmãos. Talvez hoje Deus não quer que você continue fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo. Talvez hoje Ele te trouxe aqui para dizer: está na hora de você deixar eu tocar em você e revelar algumas verdades sobre as motivações do seu coração. Motivação do nosso coração é um grande perigo. Nós precisamos cuidar das motivações que nos fazem agir, que nos faz ter ações. Quando o Senhor quer nos confrontar, Ele não nos deixa confortáveis. Quando Ele quer falar conosco, Ele quer mexer no nosso conforto, como Ele fez com Isaías no capítulo 6, onde depois que o Senhor revela a Isaías, Ele diz: ai de mim, que eu sou um homem pecador. Porque Deus tocou, porque Deus revelou o conforto dele, porque Deus confrontou com as verdades. Ao ver a glória de Deus, o confronto nos humilha e nos prepara para algo novo. Todas as vezes que o Senhor resolve falar com você e direto com você, é porque Ele não quer te abater, Ele quer te preparar para algo novo. Ele está te revelando algo que precisa ser mudado, porque tem algo preparado maior esperando por você. Mas a gente não acessa o novo de Deus se comportando como o velho. A gente não acessa as novidades de Deus pensando com a mente velha. A gente não entra no novo de Deus se a gente não deixar Deus arrancar de nós o velho. Tem gente que quer acessar o novo de Deus, mas com a mente velha, com as manias velhas, com os comportamentos velhos. A gente não vai conseguir acessar, irmãos. Essa era a realidade. Jesus tinha um plano com Saulo, mas Jesus tinha algo poderoso na vida desse homem. E por que Saulo? Vai perguntar ao Senhor por quê? Porque Jesus escolheu um homem tão difícil. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: é porque Ele escolheu você também. Pastor, mas eu não sou assim não. Você é uma beleza, uma maravilha, você é uma doçura. O Senhor faz assim, irmão. Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele usa do jeito que Ele quer. Ele tem planos com você, Ele tem planos com você, amém? Ele tem planos ao seu respeito. Mas eu não me vejo capaz. E quem era Saulo, irmãos, para se tornar o maior apóstolo de todos os tempos? Essa realidade nos leva a experimentar, irmãos, de algo tão poderoso chamado graça de Deus. Deus intervém com a sua graça para nos despertar dos nossos erros, das nossas falhas, das áreas das nossas vidas que precisam de conserto. Ele quer tocar em nós para nos levar a um novo começo, como o próprio Saulo. Depois, mais tarde, esse homem vai testemunhar em 1 Timóteo capítulo 1, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Saulo mais tarde vem falar sobre o toque do Senhor na minha vida. Se não fosse Jesus, se não fosse aquele encontro, se não fosse aquele toque,
eu não estaria vivendo algo novo, eu não experimentaria de uma realidade nova, eu não experimentaria da graça do Senhor, eu não experimentaria de uma transformação da vida. Deus mudou a direção de Saulo, Deus mudou o caminho de Saulo, assim como Ele tem feito na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Você está aqui comigo? O Senhor quer mudar rotas da sua estrada, o Senhor quer mudar planos que você tem escrito, o Senhor quer mudar realidades da sua atual vida, o Senhor quer mudar caminhos ao seu respeito. Então permita que Ele toque em você hoje e mude o que precisa ser mudado. Permita que Jesus fale com você, assim como Ele falou com Saulo, e te confronte em realidades que precisam ser mudadas na sua vida. Permita ouvir Jesus falar com você de forma poderosa, assim como Ele falou com esse homem. E se Ele não já está falando, e se Ele não já está perguntando, por que você está fazendo isso? Por que você insiste em ser assim? Por que você insiste em guardar isso? Por que você insiste em praticar essas mentiras? Por que você está preso a esse vício de pornografia? Por que você ainda continua mentindo? Por que você ainda está agindo assim? Essa é a pergunta do Senhor, para confrontar você em realidades que precisam ser mudadas, para você experimentar o novo de Deus. Então entenda, irmãos, que Deus intervém na minha e na sua direção. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele ama você. Diz essa pessoa assim: o Senhor te ama tanto. Diga assim: o Senhor te ama tanto, que Ele quer tirar dessa realidade e te colocar no novo que Ele tem para a sua vida. Confie no Senhor, confie em Deus, confie no plano do Senhor para a sua vida. Você está comigo? Amém? Confie no que Ele tem para você, em nome de Jesus. Segunda realidade desse texto é a realidade da rendição, de quando Jesus toca, a gente precisa se humilhar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ser humilde para saber e reconhecer. O que a gente vê aqui? A gente vê a entrega total de Saulo, e a entrega total abre portas para o novo de Deus. Diga assim: a entrega total abre portas para o novo de Deus. Balança essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: se prepare, que diante da sua entrega, Deus está preparando uma nova porta. Não, você não entendeu, diga assim, você não entendeu, diga assim: diante da tua entrega, Deus está preparando uma nova porta. Então diga assim: você vai contemplar uma porta aberta. A Bíblia diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. As portas que Deus abre na sua direção, ninguém fecha. As portas que Deus abre na sua direção, ninguém fecha. Ninguém fecha. Diga assim comigo: ninguém fecha as portas que Deus abre para mim. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Eu não sei se tem alguém aqui que está precisando de uma porta aberta. Que você tem orado a Deus já. Deus está dizendo a você que a porta já está preparada. Eu sei que você não falou isso para ninguém, mas Deus sabe. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que a porta está preparada, mas é na tua entrega que ela será aberta. Você está segurando o que você precisa entregar. Escute Deus falar com você. A segunda realidade desse texto é a gente ver Paulo rendido, entregando a sua vida total. Quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele cai por terra. E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se, entre na cidade e alguém te dirá o que fazer. E a Bíblia diz que Saulo, ele obedece. Saulo não era assim, porque ele era um homem orgulhoso.
Ele não era um autoritário, ele era um homem que era acostumado as pessoas a obedecerem a ele, não ele obedecer a alguém, e principalmente alguém que ele não vê, porque ele só ouve a voz. Saulo, faça isso. E a Bíblia diz que aquele homem ele é quebrado, porque quando Jesus toca, ele nos quebra. Quando Jesus toca, ele quebra o nosso orgulho, ele quebra a nossa razão, ele quebra os nossos conceitos. Quando Jesus realmente toca na nossa vida, a gente não consegue ser mais o mesmo, a gente não consegue ter aquela mesma mente, aquele mesmo coração, aquela mesma dureza. Quando Jesus realmente toca e a gente tem esse encontro do Senhor, a nossa vida é mudada. E a Bíblia diz que Saulo obedece, ele levanta-se e é guiado por pessoas. Do alto da sua arrogância religiosa, Saulo se rende. Do alto do seu orgulho de ser o chefe, daquele que manda e os outros obedecem, ele precisa se render agora a obedecer. É isso que o Senhor faz na nossa vida. É quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida vira ao avesso, e a gente era tão orgulhoso, e a gente passa a ser tão humilde, e a gente era tão durão, a gente passa a ser tão manso, a gente era tão ignorante, a gente passa a ser tão educado, a gente era alguém resistente a amar, a gente passa a amar todas as pessoas, a gente não conseguia dar um abraço, agora a gente passa por todo mundo abraçando, a gente não conseguia doar nada nosso, agora a gente se torna tão generoso. Quantos estão me entendendo aqui? O Senhor está falando com você, essa é a sua realidade hoje? Diga um amém, glória a Deus, se o Senhor está trocando na sua vida, porque esse aqui era eu e era você. Olha para você hoje, é muito fruto da vida de Jesus, porque você tem se tornado quem você tem sido para Jesus. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa de antes, você pode não ser a que você gostaria de ser ainda, mas você está no caminho certo, amém? Não desista, não pare, você está no caminho certo, mas eu tenho certeza que você não é mais aquela que você já foi um dia, amém? Posso ouvir um amém? Porque Jesus, ele marcou um encontro com você, ele entrou na sua vida, e aí ele mudou a sua história. Saulo, um homem orgulhoso, no alto da sua arrogância religiosa, agora ele tem que se render, se submeter, permitindo que alguém guiasse ele, cego, dependente. Quantas pessoas não estão assim hoje? Mas sabe por que não se rende? Porque ainda não matou o orgulho. Sabe por que não se rende? Porque ainda tem muito conceito. Sabe por que não se rende? Porque acha que sabe guiar os seus próprios passos, e os seus próprios passos te levam só para caminhos tortuosos. Muitas pessoas vivem assim, na escuridão dos olhos. Ali o Senhor tira a visão de Saulo. Alguns vão dizer que Saulo, os olhos dele ficam brancos. Ele passa 3 dias sem enxergar na escuridão dos olhos. Mas lá na sua alma o Senhor acende uma luz. Eu quero profetizar nessa noite que se você tem andado na escuridão dos olhos, o Senhor nesses dias vai clarear uma luz na sua alma, uma luz que é a luz dele para guiar os teus caminhos, uma luz que só essa palavra consegue te dar. O mundo não vai te dar, porque o mundo não dá esse nível de conhecimento, mas essa palavra ela se torna lâmpada para os seus pés. E essa lâmpada para os nossos pés não é sobre os nossos olhos, é sobre a nossa alma. Por que o Senhor, ele tocou nos olhos de Saulo? Ele não poderia ter deixado ele 3 dias sem ouvir? Surdo? 3 dias sem falar, não seria melhor? Mudo? 3 dias sem andar, ficaria na cama deitadinho? Mas não, o Senhor vai lá e diz assim, 3 dias sem enxergar. Quer tocar no orgulho de um homem, irmão? Deixa ele sem enxergar. Quer tocar na autossuficiência de uma pessoa? Deixa ela sem enxergar. Quer tocar na independência de alguém? Deixa ela enxergar, sem enxergar. O Senhor, quando resolve mudar a nossa vida, ele vai tocar exatamente nas áreas que a gente tem mais poder. O Senhor, quando quer mudar a nossa história, ele vai tirar de nós aquilo que a gente confia demais. O Senhor, quando quer nos levar para algo novo, ele vai bloquear coisas da nossa vida que a gente confia demais.
Se o Senhor está te levando a esse processo, fica tranquilo, porque você está no processo de mudança, você está no processo de entrar no novo, você está no processo de o Senhor tirar o velho para te colocar em algo novo, para arrancar o velho da sua história, para que você acesse o novo. Você só tem que deixar Ele te tocar, você só tem que deixar Ele falar com você, você só tem que deixar Ele te guiar, você só tem que deixar, dizer assim: eu estou totalmente dependente do Senhor, guia os meus passos, pois eu não sei para onde ir. Se o Senhor tirou algo de você nesses dias, irmãos, não fique aí questionando, murmurando, só confia, porque o melhor está por vir na sua direção, o melhor está por vir na direção da sua vida. Fica tranquilo, porque aquilo que você confiava demais, Jesus tocou. Jesus tocou nos olhos de Saulo. Ele disse: você vai passar 3 dias sem enxergar, porque eu vou te dar uma luz que é independente dos seus olhos. É sobre essa luz que eu e você precisamos. Você reconhece isso? Que é independente dos nossos olhos, é independente daquilo que nossos olhos nos faz ver. Essa luz é da nossa alma. Essa luz é da nossa alma, que tira toda a escuridão, tira todas as trevas, tira todas as mazelas, tira todas as pendências, tira todas as prisões, tira todos os grilhões da nossa alma, tira todas as feridas. Essa luz, quando ela chega, ela arranca tudo aquilo que o diabo um dia plantou na nossa vida, e ela muda a nossa realidade. O mundo precisa dessa luz. O mundo precisa dessa luz. Na escuridão dos olhos, Deus acende uma luz na alma. Deus estava pedindo a Saulo: Saulo, confia em mim, entrega a sua vida a mim, se renda. Era isso que Jesus queria. Se renda, Saulo. Essa rendição é essencial, irmão. Essa rendição é necessária para a gente experimentar o que Deus tem para nós. A gente não consegue experimentar dos planos do Senhor enquanto a gente é, autossuficiente, enquanto a gente não se rende à presença dEle, à palavra dEle, às verdades que a Bíblia contém, enquanto a gente não se rende à presença do Espírito Santo que habita em nós. A gente não consegue experimentar o novo de Deus, e a gente vive uma vida religiosa. A gente vai e volta da igreja, mas nada muda. A gente lê a palavra, a gente até ora, mas nada muda. Por quê? Porque nós somos autossuficientes ainda. A gente ainda conduz a nossa vida com nossos olhos. A gente olha e julga, a gente vê e não se agrada, a gente começa a apontar, a gente começa a falar em nome do Senhor. Deixa Jesus tocar na minha, na sua vida nessa noite, para que Ele tire toda a autossuficiência de nós. E Ele, se preciso for, Senhor, faz o que o Senhor fez. Eu preciso dessa luz na minha alma. Eu preciso dessa luz na minha alma para não me deixar errar. Eu preciso dessa luz na minha alma para tratar melhor as pessoas. Eu preciso dessa luz na alma para eu cumprir o meu propósito lá fora dessas 4 paredes. Eu preciso dessa luz na minha alma para me despertar a amar mais a minha família, a perdoar mais as pessoas. Eu preciso dessa luz na minha alma para mudar o meu conceito, para me fazer entender que nem tudo que eu faço em nome de Deus eu estou agradando a Deus. Eu preciso dessa luz na minha alma para saber o que eu devo fazer, o que o Senhor espera de mim, o que Jesus espera de você, meu irmão e minha irmã, porque Ele fala com você. Certa vez alguém veio para mim e disse: pastor, olha, como é que o senhor escuta o Senhor falar com você? Porque eu pedi tanto, eu peço tanto, pastor, eu falo tanto com Ele, e eu não consigo ouvir Jesus falar comigo. Eu não consigo ouvir. Eu só disse: minha irmã, pare um pouco de falar, e você vai ouvir Jesus falar. Sabe por que a senhora não ouve Jesus? É porque a senhora fala demais. Porque quem muito fala, irmãos, pouco ouve. O Senhor te convida a você ouvir Ele falar com você.
Que tal você ir para um encontro no lugar secreto e você ficar em silêncio só para ouvir Jesus? Eu não saio daqui, Senhor, até eu te ouvir. E você vai ouvir porque Jesus fala. Mas quando Ele falar, Ele vai pedir a você: se renda. Se renda. Se renda à presença dEle. Se renda à voz do Senhor. Se renda aos planos do Senhor. Se renda, entregue-se. Se entregue total a Ele. Entregue o seu futuro nas mãos dEle. Entregue a sua casa a Ele. Entregue a sua família a Ele. Essa rendição é essencial para experimentar o que Deus tem para mim e para você. Lembra da história de Naamã? Um chefe da guarda mais leproso, um homem orgulhoso, um homem que achava que solucionava os seus problemas. Deus usou uma serva, uma menina, para dizer assim: meu Senhor, quem dera o Senhor não fosse lá e ouvisse o profeta falar. Eu vou ter que ir lá para ouvir. É que o orgulho às vezes faz a gente não se render. Deus está falando tanto conosco que a gente fica orgulhoso, dizendo assim: mas eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso, eu não preciso servir não, eu não preciso ir para todo culto, eu não preciso ir para o chefe, eu não preciso evangelizar não, eu não preciso pregar, eu não preciso. Quantos não tem resistido a se render? Por uma mente velha, por um coração duro, por experiências do passado. Mas eu já tive muita experiência, já sei fazer. E o Senhor está dizendo: entregue o que você sabe fazer, porque eu quero te ensinar algo novo. Ah, mas eu já vivi 10 anos aqui, já fui líder em tal lugar, em tal lugar. Jesus está dizendo: ei, entrega tudo o que você viveu no passado, para que você possa aprender algo novo agora. Mas tem gente que não entrega, tem gente que é durão, tem gente que diz assim: ah, eu tenho que ensinar a fazer. Não, Jesus está dizendo: você não tem que ensinar, você tem que sentar para aprender. Ah, mas se eu não tiver, não funciona. Jesus está dizendo: oh meu filho, eita, acaba com isso, quebra esse teu orgulho, Naamã, quebra esse teu orgulho, Naamã, quebra esse teu orgulho, Naamã. Ah, e o que eu tenho que fazer? Tu tem que mergulhar no rio lá. Qual rio? Não é aquele rio limpinho não, é no rio lá que eu estou dizendo a você para fazer. Faça o que eu estou dizendo, se você quiser viver algo novo. Ah, mas eu não vou mergulhar nesse rio sujo não. Ah, porque eu tenho um rio melhor. Ah, porque eu posso tomar banho em casa. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Saulo poderia dizer: eu não vou para canto nenhum não, eu vou ficar aqui, depois eu recupero minha visão. Não, Saulo se rendeu, disse assim: para onde eu tenho que ir? Ele foi. É na sua entrega que as portas se abrem. É na sua entrega que as portas se abrem. Igreja do Senhor, quanto mais a gente entrega para o Senhor, mais as portas se abrem na nossa direção. Ei, igreja do Senhor, quanto mais a gente se rende ao Senhor, mais Ele libera uma unção nova na nossa direção. Está na hora da gente se render mais, está na hora da gente entregar mais, está na hora da gente entregar nosso tudo, está na hora de dizer: Senhor, toma meu tudo, toma minha vida, toma tudo que eu tenho serve ao Senhor. E aí nada vai te faltar, meu irmão e minha irmã. Nada vai te faltar, porque o Senhor vai prosperar. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai abrir as portas que você precisa. Ei, o Senhor vai abrir a porta que você precisa ainda esse mês de outubro. Receba essa palavra. Mas Ele está esperando só a sua entrega, só a sua rendição, para Ele fazer algo poderoso na sua direção. Para terminar, Deus nos restaura para cumprir um propósito. Ananias chega. Veja o que Deus diz para Ananias. Deus pega um homem e diz: Ananias, vá lá na rua direita, na casa de Judas tem um homem chamado Saulo. Ele está orando agora. Quem? Saulo. Está fazendo o quê? Orando. Ananias conhecia muito bem quem era Saulo. Quem não sabia quem era esse homem? Que era um perseguidor, um matador, cara ruim. Pensa num cara ruim. Aí Ananias vai lá. Deus ouve falando com Ananias, irmão, que poderoso isso. Deus dizendo: Ananias, sim Senhor. Eita meu Deus, eu quero chegar nesse nível também. O Senhor dizer: ei Márcio, eu dizer: sim Senhor, estou aqui, pode dizer. Vai lá na rua direita. A rua direita era a rua principal da cidade de Damasco. Ela cruzava de ponta a ponta, era a rua do comércio. Várias casas, vários comércios. O Senhor diz: vai lá na casa de Judas.
lá está um homem chamado Saulo, meu escolhido. Eita, que Deus poderoso. Eu escolhi. Ananias, vai lá porque ele está orando agora. Meu amigo, que poderoso. Só Jesus, diz essa pessoa assim, só Jesus faz isso. Diz a ela aí, coloca a mão no ombro e diz, eu profetizo sobre você. Diga, eu profetizo sobre você essa mesma realidade. Diga assim, o Senhor vai falar com você essa semana. Você vai ouvir coisas incríveis do Senhor ao seu respeito. E aí Ele vai te usar na direção de alguém. Diga assim, eu profetizo que você será um Ananias na direção de um Saulo, que Deus está começando a mudar a história dele. Quando você recebe isso, diga, eis-me aqui, Senhor, pode me usar que eu estou pronto. Amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Ananias disse, Senhor, tem certeza disso? A Bíblia diz que Ananias vai confiando em Deus. Vai confiando. Eu vou lá evangelizar aquele assassino, aquele caba ruim. Eu vou entrar lá na boca de fumo para evangelizar um cara que mata as pessoas. Vai que eu estou contigo. Ananias chega lá. Cadê Saulo? Está aqui. Ananias vai lá, impõe as mãos. E a visão de Saulo volta. Deus restaura aquele homem. Mas quando ele volta a enxergar, a Bíblia diz que ele não é mais o mesmo. Porque agora ele passa a enxergar que a sua vida tem um propósito. Você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que a sua vida tem um propósito. E o propósito te dá sentido à vida. O Senhor recupera a visão. E ele ali é batizado imediatamente. Porque não é só a visão que ele recebe um batismo. Porque a Bíblia diz que ele se levanta, come, se fortalece. E ele vai em busca da igreja do Senhor. E ele se envolve com os discípulos. E a Bíblia diz que nos versos aqui, verso seguinte diz que eles logo começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus transformou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Jesus me fez enxergar que eu não era um homem certo. Jesus abriu os meus olhos e me fez ver que eu tenho um propósito maior. Jesus me fez enxergar que eu estava fazendo as coisas erradas e agora eu sou um novo homem e agora eu sou uma nova pessoa. Deus tem uma revelação do que você deve fazer. Deus tem uma revelação para te mostrar do teu chamado, do teu propósito. Deus tem uma revelação poderosa para falar com você sobre a missão que Ele confia a você. Aquilo que você tem que fazer é só você que tem que fazer. Essa pessoa que está ao seu lado tem um outro propósito. Essa pessoa que está atrás de você tem um outro propósito. Mas aquilo que o Senhor te confiou, você vai fazer como ninguém. Você vai fazer com muita excelência, porque o Senhor te chamou para isso. Ele te revela isso e Ele te unge para isso. Ele te dá a unção para isso. Ele te dá o chamado para isso. Ele te faz queimar para isso. Então receba nessa noite o toque de Jesus para queimar o teu coração, para te levantar do lugar de comodismo, para você fazer o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Receba o toque de Jesus hoje. Receba o toque do Senhor hoje. Receba o toque do Senhor hoje aí onde você está. Receba o toque de Jesus aí onde você está. Receba o toque do Senhor aí. Jesus está tocando em você agora. Jesus está tocando em você agora. Jesus está tocando em você agora. E ora baixere cantará labaçou. Mais tarde esse mesmo Paulo vai dizer, irmãos, Romanos 8:38, eu estou certo. Diz assim, porque eu estou certo. Eu estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá amanhã, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, ao nosso Senhor. Aleluia! Esse texto é tão precioso porque a gente se pega no momento final. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Mas ele começa dizendo assim: eu estou certo. É isso que nós precisamos. Sabe por que aquele homem estava certo? Porque Jesus tocou e mudou a sua vida. Porque naquele dia no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Jesus tocou na sua vida. Ele não conseguiu resistir. Ele se entregou. E Jesus mudou, restaurou e deu um propósito. Jesus mudou, restaurou e deu um propósito. Jesus mudou, restaurou e deu um propósito. É a sua vida que Ele está aqui nessa noite falando para você. Eu te arranquei do lugar das trevas. Eu estou mudando a sua história. E eu estou te dando um propósito. E aí quando a gente está nesse lugar, irmãos, a gente pode dizer e afirmar: eu estou certo. Eu estou convencido. Quantos aqui estão certos disso? Aleluia. O problema aqui, irmãos, e para a gente terminar, é que quando Jesus toca em Saulo, ele cai, ele fica cego. 3 dias, diga assim, 3 dias. 3 dias é uma lacuna, irmão. 3 dias é um espaço. 3 dias é um processo. 3 dias é um intervalo, onde talvez muitas dúvidas, onde talvez muitos questionamentos, onde talvez muitas perguntas para o Senhor. 3 dias, a Bíblia diz que ele passa sem comer e sem beber. É uma experiência profunda, é uma intimidade, é uma relação com o Senhor. Talvez no quarto fechado. 3 dias de processo, 3 dias de silêncio, 3 dias sem enxergar, 3 dias sem se alimentar, 3 dias o Senhor processando, mudando, transformando, confrontando, mostrando a ele, através da sua alma, realidades que precisam ser mudadas. 3 dias de dúvida. O problema estava entre esse primeiro dia e o dia que Ananias chegou lá. O problema está aí. É que muitos não conseguem suportar. Muitos desistem. Muitos não querem nem encarar. Mas o Senhor está dizendo a você: entre a dúvida e o seu destino, existe uma decisão no meio. Entre a dúvida e o seu destino, existe uma decisão no meio. E o que você decide? Porque o Senhor, quando fala com você, Ele espera uma resposta sua. Hoje é a noite de uma resposta sua. Talvez você está exatamente aqui, entre a dúvida e o meu destino. Onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Por que o Senhor me arrancou isso? Por que Ele fez isso comigo? Por que Ele me deixou eu perder isso? Por que o Senhor tirou isso de mim? Porque eu estava tão confiante e ia dar certo. Mas Jesus vai lá e faz acontecer. Porque você está no meio de um processo de mudança, de algo novo que está para nascer. Você está no meio de um processo onde Jesus está te moldando e te aperfeiçoando, para que você entre no novo tempo. E existe um novo tempo do Senhor esperando por você. Existe um tempo preparado para você acessar. Mas você não vai chegar lá de qualquer jeito. Em nome de Jesus, pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu declaro sobre você que você vai vencer esse processo, você vai suportar esse processo, você vai estar firme nesse processo, porque o que está vindo na sua direção é muito maior daquilo que você já experimentou. Diga a ela assim: se prepare. Aperta a mão dela, diga assim: se prepare, uma nova unção está vindo na sua direção. Diga assim: o Senhor vai te batizar, vai te batizar hoje. O Senhor vai te batizar hoje, para você entrar no tempo do cumprimento do destino de Deus para a sua vida. O tempo do cumprimento do destino de Deus na sua vida. Levanta um pouco a mão dessa pessoa aí.
e declara assim: eu declaro nessa noite, o tempo do cumprimento do destino do Senhor está liberado sobre as nossas vidas. Diga assim: pode chegar, Senhor, eu quero entrar nesse tempo do cumprimento do teu destino para a minha vida e para a minha família. Assim seja, em nome de Jesus, aleluia.